somos mais do que os olhos podem ver. Mas o Senhor disse-lhe: Não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. 1 Samuel 16:7. Costumo pensar que Deus descansou no sétimo dia porque era chegada a hora do homem fazer a sua parte na obra da criação. Em Gênesis 2, do 1 ao 2, vemos que Deus terminou o céu, a terra, mas não fala que Deus terminou o homem. Assim, acredito que dentre a parte que coube ao homem na criação está a construção de si mesmo. Escrevo isso para dizer apenas duas coisas. Não estamos prontos e somos limitados. Diante de todas as nossas limitações, hoje quero falar de uma em especial, a limitação do nosso olhar. A história de Samuel e Davi mostra bem que nosso olhar humano não vai até o fim no mistério do que é o outro, assim como o olhar do outro não vai até o fim do mistério que nós somos. E, por não nos empenharmos em conviver e crescer com essa limitação, ferimos e somos feridos pelo olhar, seja o que lançamos ao outro, seja o que o outro lança sobre nós. Somos feridos quando esquecemos que, não em raras situações, o outro não nos vê como somos não porque seu olhar é superficial, ou porque ele não tem cuidado com seu olhar, mas porque, por uma questão natural, seus olhos não podem ir tão profundo no universo do seu próximo. Somos feridos quando esquecemos que nem mesmo o nosso olhar sobre nós mesmos nos diz verdadeiramente quem somos, e que por vezes é o olhar do outro que nos revela a nós mesmos. Somos feridos quando esquecemos que nós somos mais do que o olhar do outro é capaz de ver e exigimos que ele nos veja tal e qual nós somos. Ferimos quando temos a crença infantil de que o outro é exatamente aquilo que vemos dele e nada mais. Ferimos quando percebemos que o outro não é o que vemos, mas tentamos encarcerá-lo em nossos padrões, pois ele tem que ser do jeito que o vemos e é essa imagem dele que levaremos aos outros. Ferimos e somos feridos quando esquecemos que às vezes vemos no outro qualidades que ele não tem, assim como vemos nele defeitos que ele também não tem. Afinal, há situações em que qualidades e defeitos estão nos olhos de quem vê, e não na alma de quem é visto. Ferimos e somos feridos quando nos escondemos dentro de nós mesmos e esperamos que o outro adivinhe acertadamente quem nós somos. Ferimos e somos feridos quando o outro se esconde dentro de si por medo de nosso olhar e não pedimos licença para entrar em seu esconderijo, conhecê-lo e tirá-lo da solidão. Só o olhar de Deus pode ver o nosso coração como ele é, pois é nosso Criador e deu a nós o dom de terminar a edificação de nossa alma e a dos que nos cercam. Foi esse olhar que deu a Pedro a coragem de voltar depois de tê-lo negado, que levantou a prostituta que estava por ser apedrejada, que amou o jovem rico e conquistou tantos para a obra de seu reino. Que o Senhor nos ensine a aceitar nosso olhar limitado sem nos acomodarmos nisso como uma desculpa para não irmos mais fundo em quem é nosso próximo. Que Ele nos ajude a não julgar e a aceitar que o olhar que o outro tem por nós, não por maldade, é limitado e que muitas vezes é o melhor que ele pode ver. Deixe-se olhar por Jesus e aprenda com Ele a olhar melhor aqueles que Deus te confiou, pois todos somos mais do que os olhos podem ver. Um olhar cheio de alegria e de esperança te leve a servir e a amar o nosso Deus.